Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Por Minhas Mamas, destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente lugar que falamos de vida, porque sim, existe muita vida após o câncer, com muita transformação e desafios vividos por essas mulheres da maior geração de sobreviventes do câncer de mama. E os desafios ao receber um diagnóstico podem começar desde antes mesmo do próprio diagnóstico, desafios burocráticos, demora para conseguir realizar os exames, atraso no resultado da biópsia, demora para iniciar o tratamento, acesso ao tratamento, questões relacionadas à licença de trabalho, entre outras coisas. E para trazer mais informações para você, mulher, que está passando por essa jornada, e também para quem faz parte da sua rede de apoio poder te ajudar e entender quais são os seus direitos, esse episódio vai contar com a participação da Ana Paula Amaral, que é advogada, contadora e vice-presidente da Comissão de Saúde, de Direitos de Saúde da OAB de Goiás. E vai estar aqui com a gente. Obrigada, Ana, pela presença. Obrigada pelo convite. Já tivemos um episódio em que falamos de um outro cenário, que Exato. Você pode contar um pouquinho sua história. Então, a gente convida todo mundo que não viu o episódio que a gente falou de tratamento prolongado da paciente jovem, que escute lá. A Ana conta um pouquinho da história dela. Ela é uma paciente em tratamento prolongado do câncer de mama, mas em especial hoje a gente quer mostrar, trazendo o gancho dessa conversa que já aconteceu, o quanto a vida em você, o quanto a sua vida é preciosa, o quanto você é uma pessoa que está sendo usada para abrir portas de benefício nesse cenário de tratamento, além de que eu sei que você faz aí uns milagres de imposto de renda, é uma maravilha, eu vejo só o leãozinho lá quando ela cuida dos clientes dela dando certo lá. Então, mostrando justamente isso, né, que a oncologia, ela é uma página da sua vida, mas ela não é a sua vida. E hoje você vai estar aqui nesse episódio como uma advogada maravilhosa que é, para trazer muita informação no cenário da oncologia. Não só para os pacientes, mas para a gente Pra médico gente também, Tem porque coisas que a gente também não sabe. E aí, muitas vezes a gente sabe que aquele direito existe, mas às vezes a gente, como médico, não sabe nem como orientar a paciente. É claro, hoje a gente sabe, tem algumas instituições não governamentais, como um exemplo aqui que a gente teve na temporada passada, o Holtz, com o Oncoguia, que acaba sendo uma fonte ali, um acesso de busca de ajuda para muitas mulheres, né, pelos seus direitos. Mas a gente sabe que a prática é muito mais complexa em alguns cenários de fazer se executar o direito de uma mulher em tratamento. Então, hoje a gente quer trazer de maneira muito prática um pouco da sua vivência nisso e tentando lembrar as principais leis, direitos e tudo que você também tiver adicional para nos contribuir hoje do que uma mulher pode fazer no momento do diagnóstico. É claro que a gente tem que trazer também um cenário dos direitos, mas que é muito mais difícil muitas vezes a gente ver esses direitos serem cumpridos no cenário não privado, né? Ou seja, no cenário público, que varia muito de estado para estado, o acesso, a rapidez. Então, a gente sabe que alguns direitos, assim, parece óbvio para paciente do convênio, parece algo fácil para paciente do convênio, mas a gente sabe que muitas vezes no contexto SUS é mais difícil de aplicabilidade, como, por exemplo, a lei dos 30 dias para diagnóstico, dos 60 dias de tratamento, e se você quiser começando falando por isso. Vamos começar. Bom, quero agradecer a todos que estão aqui assistindo, as doutoras pelo convite. Vai ser um prazer trazer mais informação. Eu não escolhi, né, atuar nessa área de novo, né? Foi ela que me escolheu, assim como eu não escolhi nenhuma área que eu atuei na minha vida. Foram aparecendo e eu acho que o fato de estar tão por dentro de tratamentos, remédios, né? Eu tô sempre participando dos congressos que eu posso, né, ir, por exemplo, esse que a gente foi em Brasília, sempre que possível eu quero participar, porque eu preciso estar por dentro. Da mesma forma que vocês, médicos, querem estar por dentro dos direitos da paciente, eu preciso estar por dentro das novas medicações, para fazer com que esses direitos cheguem para essa paciente. Então, essa parte aí da minha história, ela tem muito a ver com o que eu faço hoje. E eu posso dizer para vocês, né, o tributário me deu muita alegria durante muito tempo da minha vida, ainda dá. Mas, assim, nada se paga quando eu ganho uma ação para uma pessoa e eu consigo olhar nos olhos. Aí, quando no tributário, não vejo quem que é o leão, né? Mas olhar nos olhos da pessoa e ver aquela gratidão, né? Eu acho que é a mesma coisa que dizer que algo deu certo, né? Quando o médico consegue falar, não, deu certo, e você consegue ver aquele olhar de gratidão. Para mim, é a mesma satisfação falar para ela, nossa, deu certo, a gente conseguiu. E tô aqui lutando. É que você, de certa forma, né? Não de certa forma, na verdade, completamente nesse cenário,
você faz parte disso. Eu falo muito para as pacientes, a minha frase que eu falo para todas as pacientes, independente do cenário delas. Deus abençoe sua jornada de cura. Sim. E quando você, como advogada, entra numa ação para conseguir um direito sendo executado, seja de uma medicação, seja de uma lei sendo aplicada e sendo cumprida, você faz parte da jornada de cura dessas mulheres, Sim. de tratamento. Então, acho que é isso que você sente, que é o que a gente sente também. Sinto uma gratidão muito boa. E nos conte, lei dos 30 dias. Lei dos 30 dias, lei muito importante, por quê? Porque a gente tinha a questão da lei dos 60 dias para o diagnóstico, né? Para o tratamento, mas a gente não tinha ainda uma lei para a questão do diagnóstico, né? E ela veio depois da lei dos 60 dias. Então, a lei dos 30 dias, ela fala que você tem 30 dias para fechar um diagnóstico. Então, a partir do primeiro momento, da primeira consulta que você teve ali com o médico mastologista, ginecologista, né? O SUS, né, ele tem que já te encaixar nos exames, né? Fazer um ultrassom, um PET, uma mamografia, o que o médico passar dentro desse prazo de 30 dias. E aí entra um papel muito importante, que é o papel do médico. Porque, às vezes, a pessoa ela não consegue acessar isso, a gente está falando do âmbito do SUS, né? Não consegue acessar isso no SUS, principalmente porque, às vezes, ela não vem com um prontuário ou com uma declaração suficientemente convincente, porque aí tem que colocar, né? Olha, suspeita de câncer de mama, tratar... Urgente no pedido. Urgente no pedido. Muitas vezes até com código, né? Que é Sim, o CID, né? Que é o código médico. Então, se ele só colocar assim, que fazendo rotina, por exemplo, ela não vai enquadrar nessa lei dos 30 dias. Então, é importantíssimo que os médicos que ali estejam, né, ouvindo a gente aqui nesse podcast, vendo a gente, eles entendam a importância de um bom relatório. E isso, para o advogado, é o principal. O que diferencia a gente conseguir uma liminar, porque eu não sou médica, o juiz não é médico. Para eu ter os argumentos, eu preciso falar para o juiz, mas o médico falou. Então, assim, você não vai falar contra, porque você não é médico. Então, para isso, eu preciso de um excelente relatório. Se aquele caso daquela paciente for uma paciente que o tempo pode piorar o quadro dela, eu preciso que o médico escreva isso no relatório. E isso a gente vê muito na questão da lei dos 30 dias, porque se o médico, né, do SUS, ele não coloca, às vezes a pessoa vai no postinho de saúde, e ele não coloca lá, é possível diagnóstico de câncer de mama, ou rastreamento para câncer de mama. Aquela paciente, ela não consegue fazer com que aqueles exames sejam cumpridos naquele prazo de 30 dias. Mas aí a paciente também não sabe dessa informação. Então, agora ela está sabendo. As filas de exames são diferentes, né? São diferentes. Assim, existem filas para exames de rastreio, que são exames de rotina, e existe a fila dos exames já para investigar algo que já é suspeito. Isso. Só que é isso, a gente precisa dar essa informação no pedido para que essa lei seja cumprida. Então, seria 30 dias para que a pessoa faça o diagnóstico. Então, para estar, por exemplo, com o resultado da biópsia em mãos, dizendo se aquilo é um câncer, ou não. E a partir disso? Daí tem a lei dos 60 dias. Aí tem a lei dos 60 dias, que é a partir do diagnóstico, 60 dias para iniciar o tratamento. Seja uma cirurgia, uma radioterapia, quimioterapia oral ou a quimioterapia venosa. E é importante ressaltar o seguinte, o quanto que a informação, ela é um diferencial quando a pessoa está lidando com isso. Porque ela tem que fazer questionar o tempo todo e fazer valer os seus direitos. Porque o que a gente vê, principalmente em cidade pequena, aparelho estraga. E é o único aparelho que tinha na região. Então, assim, a paciente não tem culpa. Se vira, coloca ela para fazer em uma cidade... Transporte leva. Numa metrópole, entendeu? Na capital. Hoje, lá no estado de Goiás, a gente tem desenvolvido muito esse campo, né? Dentro das cidades pequenas. Itaberaí é um exemplo disso. Para poder proporcionar, dentro do sistema público, que essas pessoas elas tenham um acesso mais facilitado. Né? Que se um aparelho estraga, uma cidade vizinha tem um aparelho, ela consiga de fato fazer aquele exame. O que eu vejo muito acontecer, né, nos casos que eu atendo, que aí quando chega lá é um caso assim que já extrapolou tudo. Já extrapolou tudo. É a pessoa não ter essa noção, que é um direito dela, que é lei, que tem que fazer valer, que ela tem que brigar. Infelizmente, a gente está brigando o tempo todo. É cansativo? É cansativo. Você fala muito isso, né? Pincelando um pouquinho aí sobre a Ana, paciente também, apesar de hoje o foco ser você trazer informação para nós profissionalmente, assim. Mas você fala quanto é desgastante e a gente vê isso nas pacientes. Parece que você tem que o tempo todo tá fazendo valer o seu direito. E isso é muito cansativo, né? É muito cansativo. Mas além de você já estar passando por um diagnóstico uma situação difícil, câncer,
tem que lutar. Então, assim, às vezes ter uma pessoa para lutar por você é importante também, Que muitas vezes é o médico. que muitas vezes é o médico. Aham. Então, mas ter essa informação, que às vezes, o que que eu vejo, algumas clientes que chegam no escritório, elas falam assim, não, eu fui, tentei marcar, eles falaram que ia me ligar. Gente, eles não vão te ligar. Aham. Eu falo para as minhas Eles não pacientes vão te, nem isso. no particular eles vão te ligar. Aham. Aham. Entendeu? Então, assim, não espere isso de lugar nenhum. É você que é a Protagonista. pessoa que mais está querendo, Interessada. interessada naquela sua doença. Então, você tem que ir atrás. Todos os dias, ligar lá e falar, oi, tudo bem? Vocês marcaram? Marcaram? E aí, já marcou? Aí liga de novo, e já marcou? Aquela pessoa insistente até marcar. Abrir saque, abrir pedido de posicionamento É, formal, ou né? então, por exemplo, saí ali da consulta, tive um diagnóstico, vou iniciar o tratamento. Aí eu vou marcar para iniciar o tratamento. Eu vi que não vai suprir os 60 dias, vai ser extrapolar os 60 dias, imediatamente procurar uma defensoria pública ou advogado particular para entrar com uma ação judicial. Que vai ser mais rápido do que esperar os 60 dias. Uma liminar, às vezes, em questão de dias ou semanas, a gente já consegue. Então, a pessoa ela tem que ter essa informação, essa força, porque é uma via crucis, né? Uhum. Ouvir um não o tempo todo e fazer valer. Porque você ouve tanto não que às vezes você começa a pensar, nossa, talvez eu esteja errada. Uhum. Mas não, é uma lei, a lei dos 30 dias. A partir do dia que você teve a primeira consulta, seja no postinho, seja com o médico especialista, você tem 30 dias para marcar os exames. Então, não pode ser agendado mais de 30 dias. Tem que fazer garantir isso mesmo. Falar, olha, eu tô entrando para essa outra fila. É uma fila do diagnóstico. Ali, provavelmente, né, tem uma suspeita de câncer. Não sabe se é maligno ou não. E também a lei dos 60 dias, que é a questão de você iniciar um tratamento. A partir do momento que você for diagnosticada, ali você tem 60 dias para iniciar. Seja qual for, quimioterapia oral, quimioterapia venosa, seja cirurgia ou até mesmo a radioterapia. Uhum. Sim. E, infelizmente, a gente não vê isso como realidade. Não só, às vezes, não só no contexto de saúde pública, às vezes mesmo no contexto de saúde privada, a Privada. gente tem atrasos, né, em exames, em início de tratamento, mas no contexto de saúde pública a gente tem tempos que são muito maiores do que esse, e ainda mais pensando na realidade brasileira, que a gente tem, né, realidades bem Bem distintas, de distintas. SUS distintos, né? Mesmo aqui dentro da cidade de São Paulo, a gente vê hospitais que têm serviços de uma forma e que têm serviços de outra, e que o acesso acaba sendo distinto. Então, acho que Sim. trazer isso para paciente, e como eu falei no começo, não só para paciente, mas o que você trouxe, né? Tem que ter alguém para lutar junto com ela. Uhum. Então, para a rede de apoio também, rede ter de esse apoio. conhecimento é super importante. E não que seja uma lei em si, mas a paciente tem que valer o direito dela também de conseguir executar o tratamento. Por exemplo, pacientes que moram no interior e que lá não tem um serviço de tratamento oncológico, elas vão ter que ir para a capital ou para uma cidade próxima. Elas têm direito ao transporte, elas têm Sim. direito a, né, durante o período de quimioterapia, a não pagar o transporte. Quem mora em outras cidades, ganhar o transporte da prefeitura Sim. para aquilo. E são coisas que as pacientes muitas vezes desconhecem também. Algumas não tratam porque não conseguem ir. E aonde que a gente pode buscar informações assim, ou onde, lógico, alguns hospitais grandes, né? Eu tenho um dos hospitais que hoje eu tenho o privilégio de trabalhar no contexto do SUS, tem assistência social, que às vezes você consegue direcionar a paciente, mas você sabe que não é todo mundo que vai ter, por mais que se oriente, não vai conseguir o encaixe rápido com a assistente social para buscar essa informação. Muitas vezes vai ter lá na unidade de saúde, do postinho da casa dela, da cidade dela, alguém desinformado lá, que bem simplesmente vai dizer para ela, não sabe, mas em vez da pessoa dizer não sei, a pessoa diz não tem, Uhum. né? Porque para a pessoa é muito mais fácil acabar com o problema dela do que ela dizer eu não sei, porque ela vai ter que se Procurar. dispor a procurar para É. dar uma resposta. Então, para ela é mais fácil falar não tem. E muitas vezes a paciente, aquilo que você falou, acaba, acho que é assim mesmo, né? E então, isso também é um direito da paciente, é onde que ela pode buscar. Sim. Nós temos hoje, dentro do direito do paciente, né, com câncer, a lei da pessoa com câncer. E nessa lei da pessoa com câncer vai tratar da questão do transporte também, dentre outras coisas. E o que eu sempre falo é que tudo começa, gente, no voto. Porque trazer para dentro ali do legislativo pessoas que vão trazer essa temática, né, da saúde em geral, né? Porque se hoje a gente chegou a ter um estatuto, é porque alguém quis levantar essa pauta dentro do Senado, dentro do Congresso. Então, eu vejo que a lei, ela é um pouco vaga. Cada município, ele vai estipular de uma forma. Tem municípios que são ótimos, eles dão, além de transporte e alimentação, dão também hospedagem. E tem outros municípios que sequer sabem que tem que dar transporte, né?
Então, hoje, o que a gente tem? Que é obrigatório o transporte. E aí vai depender de cada município fazer a sua legislação Interna. interna para Uhum. especificar de que forma se dará esse direito, né? Se vai ter com alimentação, se vai ter algum local para ela se hospedar. E o que eu vejo na prática é uma situação muito ruim. Por quê? Da pessoa que, às vezes, tem que vir, no caso, lá na minha cidade, né, Goiânia, que ela tem que fazer tudo assim, ou correndo, não dá tempo de nada, então ela tá ali fazendo o exame, já tem que correr ali, já fica afobada, gente. A pessoa que tá passando Transporte vai embora. tá passando por um tratamento, ela anda devagar. Calma, ela fez uma quimioterapia. Gente, a pessoa que tá passando por um tratamento, ela vai ter um período diferente. Às vezes ela tá cansada, fez quimioterapia, vai andar mais devagar. Às vezes fazer um trajeto de uma clínica para outra, para uma troca de exames, é muito mais demorado. Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas que estão ali lidando com existe a lei, mas as pessoas que vão fazer com que essa lei seja efetivada, elas estão ali só para cumprir tabela. Olha, eu tenho que horário para chegar, eu tenho horário para sair. Uhum. Mas calma, essa pessoa ela precisa de outras coisas também. Tem outras demandas, Tem outras né? demandas. Ou gente que às vezes vai para fazer um exame e tem que ficar o dia todo na cidade, porque tem outras pessoas que vão também, fica o dia inteiro sem comer. Porque essa pessoa às vezes não tem condições de comprar comida ali, não tem dinheiro para comprar comida. Então fica o dia todo ali sem se alimentar durante esse dia que ela faz tratamento ou que faz os exames. Então eu vejo que falta um pouco também de política pública voltada para isso, verba, né? Não vou mentir. Direcionada para esse tipo de demanda, porque hoje tem muita demanda de pessoas que fazem inúmeros tratamentos, isso não só para o câncer, Uhum. né, oncológico, qualquer outro tipo de tratamento, hemodiálise, qualquer outro tipo de tratamento que a pessoa tem que se deslocar para outra região e precisa que tenha realmente verba para poder fazer com que ela tenha pelo menos uma qualidade de vida durante esse trajeto. E a gente estava falando um pouquinho de financeiro, e eu acho que é um bom gancho para puxar o que o financeiro traz nesse contexto. Muita gente desconhece leis que estão a favor dela para saques financeiros, isenção de impostos. Sabe que recentemente uma paciente me falou que ela... Eu costumo falar para as pacientes, mas às vezes na nossa rotina do dia a dia... Nossa, são São coisas, muitas né? coisas e eu falo para algumas, não falo para outra, porque às vezes o assunto vai para outro lado. E ela falou, doutora, acabei de comprar um carro, consegui comprar um carro com desconto. Com desconto especial por causa do linfedema e um cenário assim. E ela falou, ia conseguir isenção em mais isso e mais aquilo, e isso eu não sabia. E ela falou, a gente precisa falar mais. E a gente tenta falar, mas mesmo assim acaba que num cenário de tratamento e cuidado, alguns pontos ficam para trás mesmo, né? Tipo, comprar o carro com desconto. Mas tem tudo isso, né? O que assim, de cabeça você fala assim, pontos que a pessoa pode se beneficiar financeiramente com o direito dela, é claro, né? E que pode ajudar, inclusive, nessa fase de maior gasto no período de tratamento, porque é uma paciente que vai ficar, muitas vezes, afastada do trabalho nessa fase, que às vezes era autônoma e contribuía com as finanças da casa, ou uma mãe solo, né, que os filhos dependem dela e ela vai estar num momento de tratamento, que esses saques, esses direitos dela acabam trazendo um pouquinho de respiro. Muitas vezes o INSS demora para começar a pagar meses, e elas ficam com um gap financeiro. Então, o que a gente consegue correr em termos financeiros? Tá, vou começar falando do carro, porque é uma coisa que muita gente desconhece, e eu tive que ver na prática, porque eu não achava na lei, porque eu não sabia, porque eu não fiz cirurgia. Então, assim, sou PCD ou não sou PCD? Essa era a grande incógnita. Só que, ao mesmo tempo, se eu for pensar hoje, eu consigo dirigir um carro que não seja adaptado, ou seja, um carro manual, que não tenha direção elétrica, seja um carro com volante mais duro, eu consigo dirigir? Não consigo. Por quê? Me causa neuropatia. Eu tenho neuropatia, tanto nos pés quanto na ponta dos dedos. E fiz exame e vi que eu já tinha neuropatia mesmo. Então, assim, por mais que eu não seja PCD, por não ter... Mobilidade. Uma mobilidade ali reduzida, mas o fato de fazer algumas medicações faz com que eu tenha efeitos colaterais que diminuem a minha mobilidade. Então, no dia que eu fui... Porque o primeiro passo é você ir no Detran, né? Não sei se é Detran que fala em toda cidade. Detran. Na minha cidade é Detran. E aí você vai pedir para passar por uma junta médica. Então, você faz o pagamento da taxa, passa por uma junta médica composta por 3 médicos. E aí, lembrando, gente, esses 3 médicos, eles estão ali para negar tudo.
É igual o médico do INSS. Esses dias pra trás passei por uma situação chatíssima no INSS. Então, assim, eles estão ali pra negar tudo, eles não sabem da sua demanda e, às vezes, não são médicos especialistas, né? Em oncologia, hematologia, enfim. Então, eles não vão saber quais são os efeitos colaterais da medicação, por que você tá ali, o porquê que você precisa. Você também precisa de um relatório bem feito para chegar lá. Isso, um relatório super bem feito. E eu preciso relatar o tempo todo. Porque quando ela falava assim pra mim, mas você não retirou a mama. Aí eu falei pra ela, tudo bem, eu não retirei a mama, mas eu tenho neuropatia. Se eu dirigir um carro manual hoje, eu sou um perigo pro trânsito. Foi isso que eu falei pra ela. Uma outra colega minha passou pela mesma junta médica. Ela chegou pra ela e falou assim, a mesma coisa. E ela falou assim, não, eu consigo dirigir um carro pensando bem. Então, gente, você tem que chegar e se questionar, na real. Eu falei, por que você falou isso? Aí eu comecei a falar pra ela, você não tem neuropatia? Ela falou, tenho. E se eu colocar você pra dirigir um carro manual, você consegue? Ela falou, não. Então, minha filha, você tem uma mobilidade reduzida. É porque às vezes já tá atrelado daí a coisas psicológicas de aceitação Eu consigo. das suas limitações. Não, Porque o PCD traz aquela ideia de uma limitação. limitação, né? Até num contexto mais negativo do que vem isso, né? Dessa dificuldade. Não, né? e isso que você pontuou do profissional que tá te avaliando não ser especialista é tão importante, porque é isso, eles não são especialistas, então eles não sabem. Eles sabem o que é uma neuropatia. Exato, eles eles sabem faz. das coisas que são mais evidentes e que talvez cause ali alguma restrição, mas tirando, tenho uma paciente que tá numa questão delicada, assim, que é isso, porque eles questionam que, mas você não tem redução de mobilidade, você não mexeu na axila na cirurgia. Isso em todos os relatórios está descrito que ela fez um esvaziamento axilar. Ela tem um anátomo patológico falando o número de linfonodos que foram retirados, comprovando que ela fez esvaziamento axilar, mas a cicatriz dela foi pela mama. Porque foi possível fazer pela mama, então não tinha por que fazer uma outra cicatriz na axila. E eles ficam questionando que ela não tem uma cicatriz na axila, então ela não mexeu na axila. Por mais que em todos os relatórios esteja falando. Então ela tem que ficar reforçando isso com todos os médicos. E é o que eu falo, né? Brigando. Todos os profissionais. Brigando. E é tão cansativo. É cansativo pra gente, porque a paciente volta com essa demanda. Doutora, eu preciso de outro relatório. E, cara, aquilo é cansativo até pra gente como especialista, e não por fazer o relatório, mas eu digo de por pensar vê-la o que eu sofrer. escrevo aqui de... Não, e assim, é uma via cruz, é o que eu sempre falo. O que eu escrevo aqui de diferente do que eu já escrevi pra tentar... E o que eu vejo na prática é a maioria das pacientes desistindo dos seus direitos. Porque é chato, né? Você chega ali, você já vai passar por 3 pessoas distantes, já tá num momento ruim, você vai ter que relembrar uma doença. E aí as pessoas falaram o tempo todo pra você que você tá bem, sendo que você não tá bem, né? Você tem uma mobilidade reduzida de fato. Por exemplo, as pacientes que têm o mesmo tratamento que o meu, né? Com as medicações que eu tomo, têm muitas câimbras. Eu acordo, às vezes, à noite, gritando de cãibra. Se eu ficar o dia inteiro de salto, por exemplo, eu tenho cãibra. Então, eu preciso da minha vaga PCD. Porque se eu estacionar longe demais, eu vou ter que andar muito. Aí a pessoa fala, não, mas você não faz beach tênis, você não faz academia. Gente, mas eu não sou uma atleta. Vou na academia, faço a minha meia hora, só Deus sabe que jeito que eu consigo fazer. Porque eu carrego os pesos que dão, não carrego muito peso. Mas estou ali fazendo, estou ali praticando para tentar viver a minha vida. Mas isso não significa que eu não tenho mobilidade reduzida. É você que vai se avaliar. Eu consigo... por muito tempo, né? Se uma vez ou outra eu vou estacionar longe, por muito tempo, todos os dias da minha vida, não utilizar essa vaga PCD, ou eu tenho uma mobilidade reduzida, neuropatia nos pés, neuropatia nas mãos, muitas câimbras. Outra coisa que a medicação, principalmente o Herceptin, causa é a questão cardíaca. Então, falta de ar. Como é que eu vou ficar andando o tempo todo ali? Tudo bem, não fiz uma cirurgia, mas eu sinto falta de ar, porque eu tô ali naquele tratamento. Então, sim, eu preciso da minha vaga PCD, né? Então, é fazer garantir. E falar cada vez mais sobre isso. E tem também a questão do saco do FGTS? Tem do saco do FGTS, que você pode sacar o FGTS a qualquer momento. Tem a questão do imposto de renda, que a gente tem que levantar, que sempre é uma discussão. E eu queria muito poder defender vocês nessa discussão, mas o judiciário, ele é unânime, gente. Eu não posso mentir para ninguém. É só sobre aposentadoria e pensão. Então, eu recebo uma pensão por morte do meu marido, entra. Recebo uma aposentadoria, entra. A questão da aposentadoria é um detalhe. Por quê? Geralmente, essas pessoas vão aposentar por doença. Geralmente. Mas, às vezes, ela está aposentada e descobre um câncer. E aí, ela não sabe disso e continua retendo o imposto. Porque o INSS também não sabe se não vai contar. Então, a primeira coisa é contar para o INSS ou contar para a previdência particular que a pessoa tem, às vezes é uma previdência. Para você poder ter a isenção. Para ter a isenção. O primeiro passo é esse, é entrar, fazer um pedido, aí vai passar por uma junta médica, vai analisar os exames, o relatório, e aí vai falar se você está com uma doença grave, que é uma lista também, um rol taxativo,
para identificar se você tem aquela doença ou não, que aí, nesse caso, você vai ser isenta. Mas é só, infelizmente, provento de aposentadoria e pensão. Ah, Mas que recebo... mesmo assim é muita gente que tá É nesse muita cenário. gente que tá nesse Uhum. cenário. Às vezes eu recebo aluguéis, não entra. Uhum. Tô empregada, salário, infelizmente não entra. Eu sei que a realidade de quem tá com câncer é um dispêndio financeiro maior do que uma Uhum. pessoa que estava trabalhando normal. Uhum. Então, deveria. Eu, pelo fato de querer te defender, eu fico assim, deveria sim. Mas aí a jurisprudência vem e fala, mas a lei é clara. E a lei é clara, ela fala que é proventos de aposentadoria e pensão. Enquanto não vier alguém para lutar pela gente E mudar a lei. mudar a lei, expandir um pouquinho, infelizmente a gente vai ter que respeitar o que está lá na lei. Mas mesmo assim, eu acho que a gente falou, né, em um dos episódios dessa temporada do diagnóstico da mulher jovem, que tem aumentado em todos os cenários, né, no contexto do câncer de mama, mas a grande verdade é que boa parte, a maioria dos diagnósticos vai acontecer nesse cenário da paciente que está já aposentada. Já aposentada. Então, por isso, esse é um direito que vai ser executável para boa parte das mulheres E em o bom é que tratamento. você pode restituir os últimos 5 anos. Eu restituí esses dias para trás de uma pessoa deu 90 mil reais. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E tem gente que não sabe disso também, Tem até gente que não exerce o seu sabe. direito de parar de pagar aquilo, mas não sabe que Chega lá, poderia... vai lá no INSS, fala, eu tô Ele só vai falar, doente, então beleza. aí ele para de descontar, mas você tem como Você tem pegar direito dos de últimos restituir. 5 anos. Isso é importante Isso dizer é importante. também. Assim como o governo tem o direito de cobrar você dos últimos 5 anos, você também tem o direito de pegar de volta os últimos 5 anos. Isso é importante, por isso que a gente acaba buscando. Quem tem acesso de ter um advogado para brigar, beleza. Qual que seria a principal dica / orientação, ajuda que você poderia dar em termos de caminho para quem não pode pegar um auxílio Com de advogado privado para começar um caminho de buscar seus direitos no sentido financeiro, FGTS, imposto de renda e O PCD? FGTS, saque normal, o imposto de renda. Eu acho que o auxílio de um contador Já ajuda? já ajuda, porque assim, quando que vai ser necessário entrar na justiça? Quando o INSS negar. O detalhe, o INSS fala que depois de 5 anos, quem tem câncer, não, aí ele se diz que o câncer está curado, ele não vai precisar mais ter a isenção. Gente, não existe isso na lei, tá? Então, assim, não existe esse negócio de cura, não existe prazo. Então, o que eu vejo muito acontecer, às vezes eu entro com um pedido para o cliente, aí o INSS coloca ali um prazo temporário da isenção de até 5 anos. Não, aí eu tenho que entrar na justiça, ou entrar com recurso administrativo, ou entrar na justiça para poder fazer com que tirar aquilo esse ali tempo. seja tirada dessa limitação de tempo. Então, assim, o primeiro ponto é ir atrás. Isso de chegar no INSS, qualquer pessoa consegue fazer, né? Sozinho, é só fazer o requerimento dentro pelo Gov mesmo, né? Pela internet. Ou então vai lá no INSS, que eles vão fazer esse requerimento e vão te explicar como fazer. A princípio, não precisa de um advogado. Quando vai precisar de um advogado é quando o seu direito for limitado. Então, quando ele colocar um período, ou então quando ele negar, falar que você não tá com câncer, né? Isso acontece, gente. Então, tem que ir lá analisar o caso a caso. E se tiver essa negativa, aí sim procurar a ajuda de um especialista. Porque eu acho que é muito importante. A questão do imposto de renda também a gente pode ver com o contador, né? Às vezes não é necessário entrar na via judicial. Quando que vai ser necessário entrar com a via judicial? Que eu vejo, quando está demorando demais. Então, quando a Receita está demorando demais para analisar aquele seu pedido, a gente entra com mandado de segurança. Passou de um ano, que a pessoa está necessitada também daquele valor. Passou de um ano, a gente entra com mandado de segurança para poder fazer com que a Receita analise aquele pedido. Entendi. Emergenciar. Além de entrar, você ainda tem que ficar fiscalizando ficar se estão fiscalizando. te dando retorno, né? Faça a vida da paciente. E acho que só em relação à questão de transporte, né? Um ponto aqui, pelo menos para quem mora na cidade de São Paulo, que a gente tem rodízio de carro, né? Então, para quem às vezes não vai utilizar transporte público e vai utilizar carro privado para ir até o tratamento, durante o período de tratamento existe possibilidade de pedir isenção do rodízio também, para que você não fique ali com um horário restrito, né? Porque às vezes pode ser que você precise utilizar o carro, enfim, saindo do tratamento ou indo para o tratamento num horário que você não poderia pelo rodízio do carro. Então, é um direito também que é possível aqui. E eu queria falar um pouquinho aproveitando que estamos no governo aí, nos leões e tudo, por enquanto, nesse tema, e tem tanta coisa pra gente falar, na verdade, mas eu queria falar muito de INSS. Não são poucos. Eu tenho muitas pacientes num contexto metastático, num contexto de limitação severa de movimento, ou metastáticas, que buscam a sua aposentadoria e afastamento definitivo das atividades, principalmente a paciente do cenário SUS, que muitas vezes trabalhava, né, num salário baixo, diferente muitas vezes do autônomo que tem outra realidade, e é negado.
Existe algo na lei que respalde o cenário? Não sei se você sabe isso, então soltei essa, se você não souber, não tem problema. Depois traz num take adicional aqui. Mas que respalde a paciente no direito dela de aposentar num contexto de doença prolongada de metástase? Nesse caso, né, no caso da metástase, ela pode entrar com pedido, assim, de aposentadoria se ela estiver fazendo lá o pagamento dela certinho, né, contribuindo com o INSS. E para as que não tem contribuição, tem a questão do BPC Loas. Então, ela consegue também aposentar e receber um salário, né, pelo BPC Loas. O que é? O BPC Loas é disponibilizado para as pessoas que não contribuíram, né, e recebem um salário menor, né? Não seria mínimo. a mesma vinda financeira que viria pelo INSS para quem contribuiu? É um salário só, geralmente, né? Então, assim, é um valor menor, mas ele vem abarcar ali as pessoas que às vezes não tiveram as condições de contribuir, né? E que agora precisam. E por qual caminho que essas pessoas vão? Porque não são poucas as mulheres que são autônomas, diaristas. Eu tenho muitas pacientes no SUS que são auxiliares do lar, diarista, trabalha com limpeza, coisa que ela fazia de forma autônoma, não contribuía porque estava sempre apertada, e daí na hora que precisou ficou na mão, assim. Por onde elas buscam esse direito? Pelo próprio INSS. Ou ela vai lá na agência do INSS e pede para fazer o requerimento do BPC Loas, ou então ela entra pelo site, né, no meu INSS, através do Gov dela, e ela faz o requerimento. Hoje é muito intuitivo o site. Então, se a gente coloca lá novo benefício, já aparece BPC Loas. E aí ela já vai fazer vai fazer umas perguntas. Dá para fazer tudo online. Dá, mesmo, as perguntas assim. são fáceis ali, pergunta qual que é o valor da renda familiar, pede para enviar comprovante de renda. Então, assim, um documento pessoal, comprovante de endereço. Então, são documentos que ela vai anexando ali e é bem intuitivo o site. Depois a gente coloca tudo na descrição desse vídeo também, até para facilitar. E outra coisa, para finalizar a questão do INSS, tem a questão de existe em lei um prazo máximo para que esse devolutiva do INSS seja cumprida? Porque eu tenho muitas pacientes que deram entrada no valor, tanto do próprio, não estamos nem falando de aposentadoria, estou falando de ganhar o benefício ali do afastamento. Tem pacientes eu tenho pacientes que estavam passando fome, assim, dificuldade assim, tá sem renda e tá há 4 meses em químio, já tá no 4º mês da químio e ainda não ganhou nem a primeira. Às vezes a perícia, né, também demora mais marcar. E tem onde recorrer, como brigar por esse tempo, ou não existe um prazo? Existe o prazo de 1 ano. Aí tem, igual eu falei, tem que entrar com mandado de segurança. É um grande tempo, né? É muito tempo. Para quem tá... é um grande tempo. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Nossa, é meio chocante isso, né? Porque eu não sabia que era isso. Então, quando elas vão, e eu falo, nossa, mas você tem que brigar, porque a gente tem aquele senso comum, assim, de tipo, 1, 2 meses, entende-se 3 meses. Mas eu tenho paciente que tá acabando a químio, que tá 6 meses parada, com filho, com dificuldade financeira. Eu tenho paciente que falou, doutor, eu atrasei na consulta porque não tinha como vir. Aí tem tudo. Eu falei, mas você tem direito ao transporte, você tem. Mas daí você vai juntando tudo aquilo e é tão desgastante num cenário de que muitas vezes você tá cuidando de filho pequeno, sem rede de apoio, passando por um processo de químio que não é um mar de rosa, apesar de eu falar que as pacientes se surpreendem o quanto, no final das contas, é leve, assim, passa rápido e relativamente aceitável em termos de efeitos colaterais, mas nem toda paciente fica bem. Então, é muito complexo e complicado a gente dizer que, além de tudo, ela tem que ficar brigando para ganhar o direito dela, né? E passar 1 ano sem salário. Pensa hoje uma pessoa que não tem reserva financeira, passar 1 ano sem salário com uma família para sustentar, sendo que ela que sustentava a família. Então, assim, são dilemas que eu acho que aquilo que a gente falou, tem tantas facetas. Ser um paciente oncológico, ser um paciente em tratamento, que a gente não está falando só, que muitas vezes quando a gente traz, assim, advoga as dificuldades do tratamento, às vezes as primeiras coisas que vem, ou a queda do cabelo, a mastectomia, que são pontos extremamente importantes, a dor emocional, né? De tudo que essa pessoa vai viver, é física, mas assim, tem tantas outras coisas que envolvem, né, a rotina familiar, financeira, se essa família tinha condições de passar 6 meses sem entrada de verba, a maioria hoje não tem, da população brasileira, né? A maioria vive com um salário mínimo, a maioria não vai ter um dinheiro guardado para dizer, ok, eu consigo sobreviver 6 meses, 1 ano sem entrada de dinheiro. Então é muito complicado. E aquilo que você falou, alguém tem que se levantar para cumprir o papel de mudar a lei, mudar prazos. Alguém vai ter que brigar, né, por essas pessoas. Assim, e até mesmo no âmbito privado, né, dos planos de saúde, que a gente vê muito, eu vejo coisas assim, gente, atrocidades acontecendo. Por exemplo,
o médico passar uma quimioterapia, tá na bula, Uhum. tratamento, e o médico auditor falar que aquela doença não tá na bula. Sendo que tá na Uhum. bula. Gente, custava. Me fala, custava. Porque isso atrasa tanto. Atrasa tanto, porque vai atrasar o tratamento, vai angustiar a paciente, que vai ter que Sim. procurar um advogado para ajudar aquilo ali. Sabe, é uma via... Eu sempre coloco isso nos meus processos. O plano de saúde fez a paciente passar por uma via crucis. Uhum. Tá carregando uma cruz e me ajuda aqui, por favor, nananã. E o plano não resolve. Aí a gente abre chamado na ANS, aí a ANS obriga o plano a responder, ele vem e responde falando que vai negar. Sendo que ele nem reanalisou, gente. A ouvidoria tem que funcionar. Uhum. A ouvidoria, ela tá ali para reanalisar, para servir de alguma coisa, não é só para ficar ouvindo reclamações. Poxa, chegou ali... E dando a mesma resposta, né? dando a mesma resposta, porque às vezes o próprio paciente, quando vai abrir um chamado na ANS, ele vai descrever a situação, falar, olha, tá na bula, né, foi colocado lá que não tá na bula, mas tá na bula. Por que não passar por uma segunda auditoria, então, né? Às vezes Antes de... a ouvidoria, às vezes, ela só copia e cola, a gente vê muito isso acontecendo, é triste, ela copia e cola. Uhum. Então, assim, ela não passou por uma outra E nós não pessoa. estamos nem falando de que não será um tema abordado no dia de hoje para não, né, que não cabe em tempo, e eu acho que abre um lugar muito delicado, que nós não estamos falando de judicializar uma droga não no rol, que não está na lista Uhum. de drogas permitidas, de medicações permitidas. Nós estamos falando de medicações que estão na lista. Que é pro Que tratamento, seria que foi uma previsível. falha do profissional que analisou. Falha, Uhum. e daí abre o leque, né? Falha, muitas outras coisas. Então é E eu complexo acho que, mesmo. ainda pegando no gancho agora, que a gente começou a falar um pouquinho mais desse contexto de tratamento, outras leis que existem e que, assim, são leis já até antigas e que as pacientes não sabem relacionadas à reconstrução Uhum. de mama, né? Tem muita paciente que às vezes não faz a cirurgia, mesmo no contexto privado, por achar que vai ter ter um custo adicional, que ela vai ter que pagar particular para fazer, enfim. Como que você vê isso na prática? Assim, são questões que precisam ser brigadas também ou é algo mais fácil? Infelizmente, são questões que têm que ser brigadas porque a fila é grande. Uhum. E nem, assim, o direito é que ela faça no dia da mastectomia, né, ela faça a reconstrução. Só que as outras vão ter mais propriedade para falar do que eu. Às vezes, a situação ali ela é tão delicada que não vai dar tempo de fazer uma reconstrução. Às vezes, ela vai precisar só fazer a mastectomia ali e preparar ela mais para frente para uma reconstrução mamária. Então, ela entra numa fila. Uhum. E essa fila, ela é enorme. E aí, eu parabenizo muito os médicos que fazem mutirões, né? Que aí eles vão lá pro SUS, né, e fazem esses mutirões de reconstrução de mãos, que se não fossem vocês também, a fila continuaria do jeito que tá. E aí diminui um pouco a fila. A lei existe, mas ela, infelizmente, não consegue ser... É o que a gente vê, né, na prática, tentando trazer um cenário, acho que varia muito no nacional, varia muito de hospital para hospital. Tem hospital que é hospital escola, Sim. hospital de doação, que ganha muita verba extra, que consegue, hoje, acho que o grande gargalo da reconstrução, num contexto geral, são as próteses e os expansores, porque eles têm um custo muito elevado e que não se paga muitas vezes com o que é vindo de verba para esse destino, Sim. não paga, Uhum. não cobre Não cobre o custo. nem 10% muitas vezes do valor daquele material que é necessário, né? E isso gera um prejuízo para a fonte pagadora que muita gente acha que é o governo, mas no final das contas a fonte pagadora é o hospital. Porque é o hospital que fica ele recebe um valor para cobrir as contas, mas nem sempre aquele valor se cobre e vira um prejuízo para a instituição, né? Que não aguenta, não para de pé. Uhum. Então, assim, é muito complexo, assim, e para nós, como médicos, um cenário que varia muito entre o privado, o convênio, o público, e o público que varia de lugar para lugar. Eu tenho colegas mastologistas, cirurgiões oncológicos que fazem o tratamento do câncer de mama, que hoje vivem o dilema de mutilar pacientes e não ter condições de reconstruir. Isso Que é muito triste. Uhum. Eu já vi em cenários de lugares perfeitos. Eu já vivi em lugares que eu trabalho, situações de bonança, de ter acesso e de não ter mais. Então, assim, é muito complexo porque isso traz uma dor para todo mundo. É a dor da paciente, mas é a dor do médico também. Né? É a dor do médico que não tem, muitas vezes, controle sobre a situação, principalmente no contexto SUS, né? E a paciente também tem, não só a reconstrução, a gente vai ter um episódio nessa temporada que a gente vai falar da reconstrução, vamos provavelmente pincelar de volta esse direito da paciente, mas não só a reconstrução, mas a simetrização, né? Sim. E tem lugares que vão falar para a paciente, não,
Vai mexer só do lado do É, eixo, né? Só do lado do não é tumor. estético, Mas né? a simetrização também é um direito da É, paciente, né? esse direito entra nos dois contextos que você falou, né? Sim. Tanto na reconstrução que a gente fala que é imediata, que é no Uhum. momento que ela faz o tratamento do câncer, ela já faz a reconstrução. Na reconstrução que a gente chama tardia, que é Uhum. não foi possível fazer, ou foi possível, mas teve alguma complicação, alguma questão que precisa Uhum. fazer uma nova cirurgia. E na simetrização, Sim. porque às vezes as mamas vão ficar muito diferentes, Sim. né? E a gente tem duas mamas. É. Então, a grande questão é a fila acaba sendo um gargalo em alguns locais. Porque a gente tira a emergência do caminho. Sim. Porque, teoricamente, essa paciente, principalmente no segundo momento, ela já tá tratada. É. Ela já tá curada. Então, a gente tira a emergência, essa urgência Aham. né, por isso que acaba sendo um assunto que muitas vezes fica pro final da Fica fila pro para final. resolver, né? Sim. E aí, acho que um outro ponto só de tratamento também, que a gente tem visto cada vez mais, né, frequência, enfim, em relação a congelamento de óvulos, Uhum. né? Que é algo que, infelizmente, a gente também vai ter esse contexto de diferença na saúde pública e na saúde privada. Na saúde pública, a gente tem poucos hospitais que oferecem. Uhum. Na saúde privada, até pouco tempo, a paciente, mesmo assim, teria que arcar com todo o custo, e nem sempre todo mundo tem, né? Que é um tratamento, um custo mais elevado, mas acho que a gente tem tido algumas mudanças nesse cenário também. Você pode falar um pouquinho pra gente? Infelizmente não, sim. Não? Tudo tem que judicializar. Que eu tenho percebido Sim. das pacientes que vão até mim, elas precisam, elas tentam pedir o reembolso ou tentam pedir a cirurgia, né? E não é só a cirurgia, é o tratamento todo. Então envolve as medicações que ela vai Uhum. utilizar, envolve a cirurgia e envolve a manutenção dos óvulos. Que Sim. muitas pessoas às vezes não sabem. Então acham, vai cobrir só a cirurgia e a manutenção. Não, o plano de saúde tem que cobrir tudo, porque a doença, o câncer, ele é coberto pelo contrato. Então tem que olhar principalmente o contrato, se a doença que você tem é coberta pelo plano, porque essa questão do congelamento e tudo mais, ele tem que ser coberto pelo plano se a sua doença é coberta. Porque se você não tivesse aquele câncer, você não precisaria fazer aquele congelamento. É diferente de uma pessoa, às vezes, que não Que quer preservar a fertilidade. Então, aí o que o plano de saúde ele vai alegar? Que não está no contrato. Não, realmente, não está no contrato, mas a doença é no contrato. Então, hoje, a gente tem muita jurisprudência. Os pormenores da doença, teoricamente, não você... estão lá descritos. E hoje a gente tem muita jurisprudência favorável, né? No sentido de que sim, o plano de saúde deve cobrir não só a cirurgia, como toda a medicação utilizada, inclusive a manutenção dos óvulos. E uma coisa também que agora eu posso, né, me orgulhar de fazer também, é em relação a uma tese que eu mesma criei, muito analisando essa questão dos óvulos também. Seguindo a mesma linha. Seguindo a mesma linha, porque aí eu fui um pouco para a parte da síndrome geniturinária da menopausa. Que aí eu comecei a ver o seguinte, tem muita mulher jovem tendo que fazer a terapia... A laser vaginal. A terapia de bloqueio hormonal. De bloqueio hormonal, sim. e aí tem que fazer uma laser. terapia de laser vaginal. E eu fiz um cálculo, assim, por baixo, de quanto que custaria para mim fazer essa terapia ali até os meus 60 anos de idade, custaria mais ou menos R$68 mil. Não é todo mundo que tem condição de arcar com isso, né? Então, eu comecei a estudar uma base na tese do congelamento de óvulos. Então, se também é pelo câncer que eu tô nessa menopausa induzida, o plano de saúde, tudo bem, a laser terapia não está no rol da ANS. Botox está. O Botox está indicado, e pouca gente sabe disso, para a questão de... qual que é o nome, gente, quando faz xixi? Perda urinária. Incontinência. Incontinência urinária. Então, se a pessoa... Qualquer pessoa, você tá com câncer, não. Tem incontinência urinária, o plano cobre o Botox. Ninguém sabe disso, mas tá lá na lei. Tá no rol da ANS, não precisa nem brigar. Tá lá no rol da ANS. Aí a laser terapia não está. Mas aí, a gente teve uma grande briga, uma grande discussão no ano de 2022 sobre essa questão da taxatividade do rol. Hoje ele é taxativo com exceções. Então, se tiver evidência científica, quem tem que definir, não, eu falo isso para minha cliente, que tem que definir não é o plano de saúde, é o médico. Então, se o médico definiu, e aquele médico ele vai te orientar para uma coisa que não é, né? É uma coisa que realmente tem evidência científica, tem estudo, é uma coisa que demonstrou melhora, como, por exemplo, a laser terapia tem demonstrado melhora significativa para as mulheres que têm tratamento, que têm câncer de mama, que não podem fazer terapia hormonal, tem que ter esse detalhe, que aí vem um plano de saúde, gente, eu acho um absurdo, fala, tenta primeiro a terapia hormonal.
Gente, que fato que você não entendeu até agora? Uhum. Que ela está fazendo bloqueio justamente porque ela não pode fazer uma terapia hormonal. Então, aí a gente entra judicializando isso, porque o plano ele vai negar de pronto, porque realmente não está no rol, mas aí eu venho construindo toda essa tese de que a pessoa só entrou nessa condição, né, do atrofismo vaginal, e outra coisa, eu apelo muito nas minhas petições para humanização. Preciso trazer o juiz, que é aquela pessoa que vai fazer com que a lei seja aplicada ao caso concreto para a situação de fato, porque eu tenho que lembrar que ele não é médico, e eu tenho que lembrar que às vezes ele não é mulher. Aí eu tenho que explicar para ele que a relação sexual faz parte da qualidade de vida de uma mulher. Então eu tenho que explicar para ele que o fato dela não estar tendo relações sexuais por causa de um atrofismo vaginal diminui a qualidade de vida dela. Muitas vezes. E aí eu preciso da sua ajuda, do médico que vai escrever isso em relatório. Que aí eu vou perguntar para você, a qualidade de vida diminui por questão do atrofismo vaginal? Você vai dizer para mim que sim, porque essa é a queixa da sua paciente. Ela tá chegando no seu consultório para falar, olha, eu não consigo ter relações sexuais, gostaria de ter, mas é impossível. Não só isso, mas todas as alternativas que eu tento utilizar, de inserção daquela cânula para poder colocar a medicação, eu já não consigo de tal forma que está atrofiado. Ou às vezes tem casos, gente, que laceração. Então, às vezes, vai tentar ali e acaba lacerando. Ou então, um caso também de não conseguir nem fazer exames. Tem cliente que às vezes reclama porque não consegue passar, vai fazer xixi e vai passar ali, o papel rasga, que a pele fica bem fininha, não tem colágeno. O estrógeno que vai proporcionar isso, não tem. Então, aí vem a única terapia alternativa para dar uma qualidade de vida para essa pessoa. E aí o plano de saúde ele nega, por quê? Porque não tá no rol essa questão. Mas aí você fala, não, tudo bem, mas o tratamento do câncer não está? Tá. Então é por base nisso, da mesma forma do congelamento de óvulos, que eu vou fazer o quê? Fazer com que você pague todas as terapias, as laser terapias, os botox, que tá no rol, e os skin booster, porque graças a Deus, a medicina, ela avança. A galope. Ela avança muito mais do que a atualização do rol. Esse é o Muito problema, mais né? rápido. E ela tem trazido uma qualidade de vida, porque eu fico pensando, né? Igual eu falei no podcast passado, né? Que eu me revoltava com a questão da menopausa. Imagina se eu não tivesse essa alternativa. E, de fato, talvez eu cogitaria parar a medicação para aquela balança. Minha qualidade de vida não tá tão boa assim. E que não é incomum. A gente tem dados de literatura bem importantes. 30 a 40% de recente abandono. na ASCO, foi abordado agora na ASCO de maio de 2025, dados que já são conhecidos, mas novamente atualizados, do nível de abandono de tratamento oncológico por conta da perda da qualidade de vida. Então, as mulheres falam, eu prefiro morrer, né? Assim, naquela frase do senso comum, do tipo, eu preciso parar isso aqui. Eu sei que talvez isso aqui possa me prejudicar parando, mas eu não consigo mais. Né? E aí eu preciso explicar. Aí é o que eu falo pra vocês, tem que ter um cuidado muito especial na hora que você... É porque eu sinto uma paixão fora do normal na hora que eu tô falando sobre esse assunto. Meus olhos até brilham, coisa que nem brilha com o tributário. Porque quando eu tô explicando isso aí pro juiz, eu tenho que fazer com que ele entenda a urgência, que eu preciso de uma liminar. Porque, às vezes, a pessoa ela tá fazendo um tratamento anterior, de uma laser terapia, e ela perde todo o tratamento que ela fez, porque ela falhou ali naquele período. Né? Às vezes ela não teve condição de continuar, e eu preciso que o juiz, eu preciso que a médica escreva exatamente isso no relatório. Então, ao mesmo tempo que é muito importante esse papel do médico, principalmente na questão da liminar, é essa perda da qualidade de vida, vai perder alguma coisa na questão de tempo, para ele não simplesmente achar assim, ela Isso não tá tendo relação relevante, sexual. Não é só isso. É porque não é só relação, a gente tem que falar da síndrome geniturinária no cenário de aumentar risco de infecção urinária. Não, é um contexto de saúde. Nós não contexto estamos de falando. Não que saúde. sexualidade não seja um contexto de saúde, mas nós estamos falando disso, né? E deixa eu só voltar na questão do congelamento de óvulos. Então, assim, a gente não tem uma cobertura direta pelo plano, mas existe jurisprudência Muita jurisprudência vasta. para conseguir o reembolso pós, depois que seja. Né? Que eu acho que vale a pena falar isso para os pacientes, porque isso muita gente não sabe, inclusive muitos médicos não sabem. É um custo alto, né? Um tratamento que é um custo alto que você, de repente, ganha ali de sopetão, né? Você não estava preparado, vai ter que fazer agora. Então, mesmo para os pacientes que já E às vezes não dá nem para esperar a negativa. E só em relação a tempo, assim, tem um tempo que já fiz há tanto tempo, só fiquei sabendo disso agora. Ainda é possível solicitar o reembolso, mesmo retroativo? Em até 2 anos. Até 2 anos. Tá, importante isso. Importante. Já tem para algumas pacientes.
A gente quer muito agradecer. É um episódio que a gente queria trazer bem prático mesmo, de coisas que são os direitos da paciente, né? Infelizmente, pouco executados os direitos delas. Nem todo mundo vai ter acesso a um bom advogado que vai saber lutar por ela em si, né? Fica aqui eu acho que você já deve ter passado isso pela sua cabeça, mas um apelo aí de que você treine advogados, né? Sim. Que você treine advogados. No fundo, você vai continuar sendo boa referência disso, porque é a sua dor também, né? Quando Então, eu penso assim, cara, eu crio uma jurisprudência, a Defensoria Pública pode usar essa jurisprudência. Então, quando eu crio alguma coisa, eu fico tão orgulhosa por conta disso, que eu fico pensando, gente, agora eu criei precedentes. Muita gente vai poder ter acesso. Então, é muito lindo, continue firme, a gente admira muito o seu trabalho, admira muito a sua história, admira muito como você vive, e quanto a vida aí nessa Ana, advogada, tributarista, que é assim que eu te conheço, desde que eu te conheci, te achei no Instagram, quando eu começava a falar de oncologia no meu Instagram profissional e pessoal, eu encontrei você, eu vi toda a sua jornada de tratamento, de cura, porque nós estamos falando de um contexto que você já contou no episódio passado, num contexto secundário, mas que, né, de doença metastática, mas que a gente vê vida. E a hora que a gente vê vida, a gente não pode não acreditar que não tenha cura aí, né? E o quanto você é cheia de vida, o quanto você tem contribuído para a sociedade, para outras mulheres, deixando o seu legado, deixando a sua marca na cura de outras mulheres. Então, a gente quer muito agradecer pelos 2 episódios, né? Agradecendo de novo pelo primeiro e por esse, por você estar conosco, trazer isso. A gente vai deixar também na descrição desse episódio todas as leis que você falou, todas as coisas muita coisa eu aprendi hoje com você, a gente vai colocar lá. E vamos colocar também o teu @ ali para quem tiver mais dúvidas, quiser buscar informações adicionais com você, buscar seus serviços ou buscar ajuda, outros advogados que queiram te procurar para ajuda em casos ou até que sirva de inspiração, que você sirva de inspiração para outros profissionais na área. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para finalizar. Não, acho que agradecer, Ana, obrigada. Eu acho que, de fato, assim, são coisas mais técnicas, né? Sim. Mas que a gente via um buraco mesmo, até pra gente, como profissional, da gente ter um entendimento melhor, pra gente poder passar isso pras pacientes e com certeza das próprias pacientes de não terem esse conhecimento e a gente poder divulgar um pouquinho mais. Então, muito obrigada por todas as informações que você trouxe aqui pra gente. A gente queria agradecer a todos que ouviram o episódio com a gente aqui até o final, agradecer o patrocinador por tornar possível essa nova temporada e convidar vocês para ouvir os próximos episódios. Obrigada!